Se você tá na casa dos 30 e poucos e não sabe o que tá fazendo da sua vida, bem-vindo ao clube. Eu também não sei o que eu tô fazendo da minha. E é por isso que eu tô aqui. Eu sempre vejo vídeos aqui no YouTube das pessoas fazendo desafios de 30 dias, 60 dias, modo caverna, mudando minha vida em 180 dias. E eu fico assim, fascinada. Eu não sei em que momento da vida eu me perdi, mas eu decidi que eu preciso me encontrar, seja voltar a ser uma pessoa que eu fui ou mudar a ser uma pessoa completamente diferente. Mas quem eu tô sendo hoje não tá funcionando, não tá dando certo pra mim. Eu preciso mudar, eu quero mudar. Meu Deus, a gata tá acabando com a cama, acabando, acabando, só um minuto. Eu não consegui terminar de gravar o vídeo ontem, então vamos lá, mais uma vez. Eu me chamo Daniela, eu tenho 34 anos e estou perdida tentando me encontrar. E eu acredito que só se encontra quem se perde, então acho que o caminho uma hora a gente encontra. E aí eu resolvi criar esse canal com o intuito de tentar de fato fazer acontecer as coisas, porque geralmente eu sou aquela pessoa que começa mil coisas e não termina nenhuma. Eu me matriculo na academia, vou um, 2 dias, eu não chego nem aí uma semana e não vou mais. É, cumpro cursos e não concluo. Enfim, são inúmeras tentativas de fazer as coisas e procrastinar. Eu nem sempre fui assim. Durante 10 anos da minha vida, eu trabalhei em uma instituição financeira, um grande banco, e aí eu tive burnout. Desenvolvi burnout, ansiedade, síndrome do pânico, e por causa disso eu acabei saindo do banco, porque eu percebi que era algo que eu não ia conseguir, continuar fazendo. Então, em 2023, quando eu passei pelo psiquiatra, o psiquiatra acabou me afastando do trabalho no banco e eu me sentia como em uma sala em espera, onde minha vida ela estava pausada e eu estava presa esperando a vida acontecer. Então, eu acabei decidindo pedir demissão porque eu sabia que eu não conseguiria voltar, mas também não me sentia bem em estar de licença, porque quando você tem algo físico, as pessoas elas estão vendo aquilo que te impede de trabalhar. Mas quando você passa por um transtorno psiquiátrico, algo que é psicológico, as pessoas não conseguem ver ou entender a sua dor, exceto se elas passarem por algo é, da mesma forma que você está passando. E aí sim as pessoas conseguem ter uma noção, porque antes de passar por isso, por exemplo, eu nunca diminuía a dor de ninguém, mas eu olhava e achava que eu nunca passaria por isso. Até que eu passei e vi o quanto é devastador, o quanto a saúde mental desgastada acaba com a vida de uma pessoa, porque você acaba que você não consegue fazer coisas básicas por você, é tomar um banho, é comer uma comida, enfim, qualquer atividade mínima que seja, você acaba perdendo a vontade de fazer aquilo. Coisas que eram automáticas acabam deixando de ser automáticas, você acaba só existindo, sabe, e não vivendo. E aí eu tomei essa decisão. Na época as pessoas pensavam, poxa, mas são 10 anos, você vai perder assim, espera. Por exemplo, tem questões financeiras, né, que envolve tudo isso, mas foi o que eu decidi, foi o que eu achei melhor para mim na época e eu fiz. E daí, depois disso, eu acabei tentando me reencontrar. Eu comecei a procurar o que eu poderia fazer da minha vida, mas eu estava bem perdida. Na verdade, tem 3 anos e eu ainda me sinto perdida, porque lógico que quando você passa por algo assim, não é do dia para noite, não é um mês, dois, três que você fica bem. São anos. Então, eu passei quase 2 anos tomando medicação. Na verdade, 2 anos mesmo eu passei, parei, depois tive que voltar a tomar medicação. Até esse ano eu ainda tomei medicação também, porque é um processo. Parece que quando você passa por algo assim, você acaba tendo que viver sempre vigilante, porque qualquer vacilo você volta. E eu digo vacilo não é que grandes coisas aconteçam e te derrubem, não, mínimas coisas. Você acaba tendo que se policiar num básico do dia a dia. Você não pode se dar ao luxo de
simplesmente acordar e não levantar logo, porque senão você é vencido pela procrastinação. Eu acredito que é uma batalha constante e eu não quero mais viver como vítima disso. Ah, eu tive burnout, ah, tenho ansiedade. Eu quero seguir em frente. Eu quero fazer diferente. Então, eu sou uma pessoa que eu tenho procrastinado muito. O fato de trabalhar em casa, porque hoje eu trabalho como gestora de tráfego. Eu presto serviço para algumas empresas, tanto com a gestão de tráfego, quanto a questão de SEO, criação de sites, enfim. Eu faço essa parte. E aí, você acaba que você é seu próprio chefe, tem o bônus e o ônus, porque você tem que se policiar e tem que ter uma disciplina muito grande para você conseguir fazer seu trabalho, você conseguir ter uma rotina. E uma pessoa que tem ansiedade, ela precisa de rotina. E eu, no meu caso, eu não consigo estabelecer uma rotina 100% saudável. Eu sei que exercício físico é super importante, eu percebo que eu tenho um excesso de tela gigante e não é só sobre o meu trabalho, porque eu preciso ter tempo de tela para executar meu trabalho. Mas não é sobre isso, é porque eu realmente perco muito tempo, eu procrastino muito, sou muito bagunceira. Então, assim, eu quero me encontrar. Eu voltei a fazer faculdade. Eu hoje curso direito porque na época, na verdade, eu comecei ano passado, em agosto. Em setembro, meu Deus, é tanta coisa para contar que eu não sei por onde eu começo, mas eu vou tentar criar uma ordem cronológica das coisas. Quando eu entrei no banco, eu tinha 21 anos. E aí, eu fazia administração. Eu sempre quis fazer direito, mas como eu não tinha passado na federal e minha mãe na época não tinha condições de pagar uma faculdade para mim, acabou que eu decidi trabalhar e fiz a faculdade que cabia no meu bolso. E na época o que coube era administração. Então eu dizia, quando eu terminar a faculdade de administração, eu faço direito, porque aí era o tempo que eu seria efetivada no banco, porque primeiro eu entrei como estagiária. Então, eu passei 2 anos como estagiária. Na época, no banco, funcionava da seguinte forma: o contrato de estágio era 1 ano, caso você fosse bem, seu contrato era renovado por mais 1 ano, e ao longo do período que você estava como estagiário, você poderia concorrer a vagas. Quando as vagas surgissem, você se candidatava. Ou caso surgisse uma vaga e seu gerente geral, seu gerente administrativo, achasse que você tinha perfil para aquela vaga, também poderia lhe indicar para você participar do processo seletivo. Na época eu tinha muita certeza de que agência eu queria fazer parte. Então eu esperei surgir uma vaga no tipo de agência que eu gostaria, que era uma agência voltada para alta renda. Na cidade só existia uma agência e na época, quando eu estava para terminar o estágio, e abrir uma nova agência desse segmento, que era um segmento voltado para investimentos e era a área do banco que eu mais me identificava. Assim, então o banco, quando você entra no banco, é, cada tipo de cargo que você vai exercer, ele vai exigir algo de você. Então, tem vagas que você precisa fazer, tirar certificações de investimentos, você precisa estudar, passar por provas, né, da Anbima, enfim, tem outras também, a Ancord, enfim, depende da área que você queira atuar em instituições financeiras, não necessariamente só o banco, corretoras, enfim. Mas esse é assunto para outro vídeo, para outro momento. E aí eu tenho muito orgulho da trajetória que eu tracei no banco, eu fui crescendo, fui subindo de cargo, caixa, assistente de atendimento, gerente, enfim, eu fui subindo, fui galgando ali a minha carreira, a oportunidade que eu tinha, mas infelizmente acabou que eu adoeci mentalmente e eu precisei virar a página, eu precisei seguir em frente e aqui estou eu hoje seguindo em frente. E eu decidi criar esse canal para poder compartilhar um pouco da minha história, para poder mostrar para as pessoas que existe vida além daquilo que a gente passa e também para me encontrar, porque hoje, como eu falei, eu trabalho com tráfego pago, mas ainda não sei se isso é algo que eu quero para o resto da vida, então eu estou em busca daquilo que eu acredito. Comecei a fazer faculdade de Direito agora aos 33, né, que foi ano passado, mas eu ainda tenho um longo percurso pela frente, porque o curso são 5 anos. Eu pensei, 5 anos vão passar de qualquer jeito, então eu preciso
fazer alguma coisa durante esses 5 anos que eu me encontre para que lá na frente, se for isso mesmo que eu quero fazer, eu esteja, mais firme, mais feliz e satisfeita. Eu sei que o trabalho nem sempre vai ser com aquilo que a gente 100% gosta, mas eu lembro de algo que eu vi, assim, há muitos anos atrás, que sempre norteou minha vida no trabalho. Eu lembro de ter visto um discurso de Steve Jobs, eu não lembro qual foi a faculdade, que ele fez um discurso para os formandos. Esse discurso que ele fez para os formandos, ele falava que o trabalho é onde a gente vai passar a maior parte da nossa vida. Então, quando a gente faz algo que a gente gosta, a gente vai fazer um bom trabalho, um ótimo trabalho. Então, eu acredito muito que o trabalho ele pode sim, ser prazeroso, não no sentido de que você não vai se estressar, que você não vai acredito que o trabalho ele não vai ser só um conto de fadas, o trabalho vai te trazer problemas, o trabalho vai te estressar, isso é normal, mas eu acho que o trabalho não pode tirar completamente a tua saúde. O trabalho tem que ser algo que a gente se sinta bem fazendo, que a gente sinta orgulho do que a gente faz, que a gente se identifique de alguma forma. Eu sou muito grata pela nova escolha e profissão que eu tenho hoje, foi o que fez com que eu tivesse a oportunidade de recomeçar. E eu acho que nenhum trabalho é pequeno, eu acho que todo trabalho é importante. Eu acho que a gente precisa buscar fazer aquilo que a gente se sente bem fazendo, que a gente sente orgulho. Eu lembro que quando eu saí do banco, as pessoas ficavam pensando: mas você vai fazer o quê? Eu acho que ao sair do banco, a melhor coisa que eu fiz foi não me levar pelo ego, de pensar: "Poxa, mas eu ganhava bem, mas eu tinha os benefícios", não me deixar levar pelo ego de não me permitir recomeçar e recomeçar pequeno, sabe, porque às vezes, a gente de fato vai precisar dar um passo para trás, mas eu acho que o ego é algo que faz com que a gente não consiga se enxergar sendo pequeno de novo, tendo que começar do zero sem ter um chão para pisar, você construir o próprio chão e indo tijolinho por tijolinho novamente, sabe. Então o conselho que eu dou para quem também está perdido e está tentando se reencontrar, não é romantizar o fracasso, não é romantizar, o sofrimento, mas é tentar deixar o seu ego de lado, ouvir os seus sonhos e seguir em frente. Então, resumindo, eu desejo que você se permita recomeçar. Eu sei que cada pessoa tem um ponto de partida, ninguém sai no mesmo lugar, mas espero que você consiga seguir em frente assim como eu tô seguindo. E desculpa se o vídeo ficou muito confuso, com muitas partes, mas é a primeira vez que eu tô gravando. E se você gostou, se identifica, me acompanha aqui. Um beijo.